gente, tudo bom? Então, eu fui assistir o filme da Alice no final de semana, então eu me inspirei para ensinar um pouquinho de xadrez para vocês. Quem leu o livro ou viu o filme, percebeu que quando eles falam de batalha entre as rainhas, é uma batalha de xadrez, tá? Ninguém precisa ficar nervoso, porque eu vou ensinar de uma maneira simples, vocês podem ter certeza que é fácil, vocês vão aprender, tá bom? Não vai ser só um vídeo, hoje eu vou começar falando para vocês a respeito de tabuleiro e peças, mais pra frente a gente fala de movimentação e, enfim, outras coisas importantes a respeito do jogo, tá bom? Antes de começar a explicar o tabuleiro e as peças de xadrez, eu só queria falar pra vocês que a respeito da origem, vocês podem pesquisar nos livros e na internet, tem um monte de teoria, tá? Mas eu sempre falo que ele surgiu na Índia no século 6 depois de Cristo, e a ideia toda, quando surgiu, foi o seguinte: o rei estava muito triste por causa da morte do seu filho, então, nada assim, na verdade, nada conseguia fazer ele se alegrar. Então, um homem trouxe um jogo e apresentou esse jogo com o nome de Chaturanga, e esse jogo ele simulava a batalha entre dois reinos. Então, assim, isso conseguiu entreter um pouco o rei, porque naquela época aconteceu muitas guerras, e ele conseguia reproduzir no jogo as batalhas entre os reinos. Depois de um tempo, o jogo se espalhou no mundo inteiro e ele passou a ser chamado de xadrez. Até hoje, algumas regras vão mudando, então, assim, não é uma coisa que era um jogo antigo e com o passar do tempo não teve mudanças. Ainda hoje tem regras novas, então as pessoas que gostam de jogar sempre têm que estar ligados nisso, certo? Bom, primeiro eu queria falar, aqui está o tabuleiro montado, tá? Eu vou desmontar ele para poder ensinar para vocês como é que fica. Pronto. Primeira coisa, o tabuleiro, vocês vão ver que é 8 por 8 casas, tá? Tem aqui um A, B, C, D e 1, 2, 3, que a gente não vai ver agora, a gente só vai ver quando a gente falar de anotação, mas já tentem imaginar alguma coisa como um campo de batalha naval, sabe? Que você fala navio, na C4, enfim, é isso, mas depois a gente vê com calma. Tá, primeiro, o tabuleiro tem uma posição correta, e qual que é? Vamos sempre lembrar que a mão direita é casa branca. Como assim? Eu tô sentada aqui para jogar, tá vendo? Mão direita, casa branca. O meu adversário que vai estar sentado aqui, vai estar com a mão direita na casa branca. Como assim faz diferença? Faz. Por exemplo, se eu sentei nessa posição, minha mão direita está na casa preta, mais pra frente o jogo vai dar tudo errado, tá? E assim, se você percebe no meio do jogo vai ser difícil, tem que começar tudo de novo, tá? Então, primeira coisa, mão direita, casa branca, eu posso começar a montar as minhas peças, tá? Vou começar com a torre, chegar bem pertinho para vocês enxergarem. As torres a gente vai colocar, são duas torres brancas e duas torres pretas, tá? A gente vai pôr nas duas últimas casas, na última fileira, tá? Então, coloquei lá a torre branca e agora as torres pretas. Pronto. A torre tem um valor de 5 pontos. Como assim valor? Na verdade, é tudo uma hierarquia de peças, né? Tem as peças mais fortes, as peças mais fracas, isso varia de acordo com a movimentação e com a importância de cada uma. Por exemplo, o rei é a peça mais forte, e o peão, talvez, por alguns, possa ser considerado a peça mais fraca, tá? Depois da torre, vem os cavalos. Os cavalos têm o valor de 3 pontos, tá? Eles se posicionam do lado da torre e também são 2 cavalos brancos e 2 cavalos pretos, tá? O valor do cavalo é 3 pontos. Depois do cavalo, a gente tem o bispo, tá? Mesma coisa, 2 bispos brancos e 2 bispos pretos. Eles vão se posicionar do lado do cavalo. Agora sobraram 2 casas, casas brancas e casas pretas, e a gente tem 2 peças, que seria o rei, tá? E a dama. A forma certa de se falar não é rainha, gente, é dama, tá? Eu sei que é chato, no filme do Harry aparece ele falando rainha branca, blá blá, mas assim, o correto é dama, tá bom? Não sei se eu falei, mas o valor do bispo também é 3, igual ao do cavalo, tá? Então, como que a gente vai posicionar? Primeiro, os reis. Rei preto, sempre na casa branca. Rei branco, sempre na casa preta, tá bom? Aí me sobram 2 casas. Dama branca na casa branca e dama preta na casa preta. Pronto. Primeira fileira montada. Agora, a última peça que sobra pra gente é o peão, tá? Peão são 8 peões brancos e 8 peões pretos. Eles vão ficar na frente das outras peças, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte: o
valor do rei e valor da dama. A dama tem o valor de 10 pontos, é considerada uma das peças mais fortes, aliás, a peça mais forte por causa da movimentação dela. E o rei, alguns livros falam que ele tem valor 4 e outros falam que ele tem valor infinito, por ser a peça mais importante do jogo. E eu sempre falo que tem valor infinito, tá? Porque valor 4 é justamente por causa da movimentação que é limitado, a gente vai ver mais pra frente. Mas enfim, fica a critério de vocês. Agora a gente posiciona os peões aqui. O peão tem valor 1, tá? Algumas pessoas falam que é a peça mais fraca, só que a gente não pode esquecer que o peão, quando chega na última casa oposta, ou seja, o peão branco quando chega na última fileira branca e o peão branco quando chega na última fileira preta, eles podem se transformar em qualquer peça, menos o próprio rei. Então, ele, podendo se transformar numa dama, ele acaba se transformando numa peça que seria mais forte. Tá? Bom, por hoje é só isso. Acho que já foi muita informação, né? Mas enfim, espero que vocês guardem posição do tabuleiro, nome, valor e posição das peças, para mais pra frente a gente continuar vendo a movimentação, tá bom? É isso, gente. Quem puder depois tenta montar em casa o tabuleirinho. E quem sabe às vezes começam até a pegar algumas movimentações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até mais, gente.